venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindo a mais um programa Está Escrito. Eu sou Evaldo Vicente e é sempre uma honra ter você aqui conosco. Existe uma crença muito popular entre os cristãos que ensina que o arrebatamento secreto é um evento teológico predito na Bíblia para acontecer durante o final dos tempos, quando milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro vão sumir ou desaparecer repentinamente sem qualquer tipo de aviso prévio. Como resultado disso, as pessoas estariam andando sobre a terra num determinado instante e um segundo depois se encontrariam caminhando lá no céu. Esse arrebatamento só ocorrerá para pessoas que depositaram a fé e a confiança da sua salvação no trabalho realizado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. As pessoas que não tiverem feito sua decisão por Jesus Cristo serão de repente deixadas para trás para enfrentar o tempo de tribulação e a ira de Deus. Mas a minha pergunta é, será que a Bíblia ensina realmente isso? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o arrebatamento. A profecia bíblica é uma das maiores fontes de encorajamento e de esperança para nós hoje. Assim como no Antigo Testamento, nós encontramos profecias a respeito do primeiro advento de Cristo, ambos os testamentos estão repletos de referências à segunda vinda de Cristo. Um estudioso estimou que há 1845 referências à segunda vinda de Cristo no Antigo Testamento apenas, onde 17 livros dão grande destaque ao assunto. Nos 260 capítulos do Novo Testamento, há 318 referências ao segundo advento de Cristo. Isso representa uma proporção impressionante de 1 a cada 30 versos. 23 dos 27 livros do Novo Testamento referem-se a esse grande acontecimento. Para cada profecia bíblica relacionada com o primeiro advento de Cristo, existem 8 que apontam para a sua segunda vinda. É a esperança da segunda vinda de Jesus que tem sustentado a fé de cristãos através dos tempos. Enquanto a maioria dos cristãos acredita que Jesus vai voltar uma segunda vez, existe uma diferença de opinião quanto à maneira da sua vinda. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. A primeira coisa que eu e você podemos perceber é que a segunda vinda de Jesus é um evento absolutamente literal. Quando Jesus esteve na terra pela primeira vez, ele levou os seus discípulos para o alto do monte, levantou suas mãos para o céu, abençoou os discípulos e começou a ascender. Veja o que nós lemos aqui em Atos, capítulo 1, versos 9 a 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Este mesmo Jesus vai voltar da mesma maneira que vocês o viram subir. Quer dizer que Jesus vai voltar, então? Sim, os anjos dizem que sim. Logo, este é um evento absolutamente literal. A Bíblia também ensina que a segunda vinda de Jesus será um evento visível. Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Veja então, a Bíblia é muito clara. Quantas pessoas vão ver Jesus quando ele voltar? Todo mundo. Todo olho o verá. Alguns têm sugerido que os maus, que os ímpios, eles não vão ver Jesus voltar. Mas aqui está o que a Bíblia diz. Mateus, capítulo 24, verso 30. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, todo olho o verá. O justo vai ver Jesus voltando. O injusto também vai vê-lo voltando. É isso que a Bíblia diz. Veja agora mais à frente o verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Você percebe aqui? Essa é a reunião dos eleitos, dos escolhidos de Deus. Ele envia seus anjos com um grande som de trombeta. E eu pergunto, o som de trompete, o som de uma trombeta, parece para você algo silencioso? Parece com o som de algo que acontece em segredo? Parece se tratar, porventura, de um evento que só alguns poucos terão conhecimento? É verdade que quando Jesus veio pela primeira vez como um bebê numa manjedoura lá em Belém, muito pouca gente o reconheceu. Mas no clímax da história, neste momento aqui, ele não vai vir mais furtivamente para levar com eles apenas alguns poucos. Esse é o ponto alto da história deste mundo. Toda a história da humanidade caminha para um grande e glorioso evento, a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com o som de trombetas, ele reunirá os seus eleitos. Esse é um evento claramente visível. A segunda vinda de Jesus será um evento audível. Não apenas todo olho o verá, mas todo ouvido vai ouvi-lo. Veja o que a Bíblia diz em Salmo capítulo 50, verso 3. Salmo 53. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador. Será que isso soa como um evento secreto, como um evento silencioso? Veja o que a Bíblia diz mais em 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. De acordo com a Bíblia, quando é que os mortos em Cristo vão ressuscitar? O que nós acabamos de ler? Bom, eles vão ressuscitar quando Jesus voltar. É isso que diz a Bíblia. Trata-se aqui de uma ressurreição física. Mas veja o que a Bíblia diz mais no verso seguinte, verso 17. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Será que diz aqui que os pés de Jesus tocam a terra? Não, não foi isso que nós lemos. Não dessa vez. Onde é que nós vamos nos encontrar com Jesus? No ar. Portanto, os justos mortos são ressuscitados e, juntamente com os justos vivos, encontram-se com Jesus no ar, quando ele voltar com um som de trombeta. A volta de Jesus é, portanto, um evento real, literal. A volta de Jesus é um evento visível. E a volta de Jesus é um evento audível. Mas, além disso, a volta de Jesus é também um evento glorioso. Acompanhe comigo Mateus capítulo 16, verso 27. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Observe bem esse detalhe. De acordo com a Bíblia, quando será que cada um vai ser recompensado pelas suas obras? A Bíblia diz que quando ele vier na glória de seu Pai, trará a recompensa. Isso quer dizer que será quando Jesus voltar na glória de seu Pai que cada pessoa vai ser retribuída de acordo com as suas obras. Portanto, a Bíblia ensina aqui que ao Jesus voltar pela segunda vez, tanto os justos quanto os maus, tanto os justos quanto os injustos, tanto os salvos quanto os não salvos vão receber a sua recompensa. É assim que diz Mateus capítulo 24,
verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, será como um relâmpago que brilha do leste ao oeste. A volta de Jesus é também um evento apoteótico. É um evento decisivo em toda a história desse mundo. A volta de Cristo será, na verdade, mais do que isso. Será o clímax da história. O futuro de todos os seres humanos serão decididos em função das escolhas que eles tiverem feito. Amigos, não existe base bíblica para a ideia de que aqueles que são deixados para trás recebem uma segunda chance. Enquanto eles estiverem passando pela tribulação, terão essa oportunidade. Quem você acha quer que você adie a sua decisão em relação à sua salvação? É o inimigo de Deus que quer isso. Você não vai encontrar na Bíblia uma passagem sequer em que Deus esteja dizendo para você: não se preocupe com isso hoje, deixe a sua decisão para amanhã, deixe para amanhã a sua salvação. É Jesus quem apela ao seu coração. Quando Jesus voltar, não haverá mais uma segunda chance. E sabe por quê? Porque Ele tem dado a cada um de nós milhares e milhares de chances nesta vida. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, um decreto será proclamado para todo o universo. Veja o que diz Apocalipse 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. A Bíblia diz que quando Jesus voltar pela segunda vez, cada ser humano já terá decidido e escolhido o seu próprio destino. As escolhas já terão sido feitas, quer aceitando o amor de Jesus ou rejeitando esse amor. E existe agora uma batalha pelo controle da mente de cada ser humano, uma batalha pela vida de cada um de nós. E quando cada um tiver decidido a favor ou contra Cristo, a porta da misericórdia terá sido fechada. Homens e mulheres terão feito a sua decisão, terão determinado o seu destino, terão feito suas escolhas. A Bíblia diz que quando Jesus vier pela segunda vez, haverá duas classes de pessoas: os salvos e os perdidos. Não 3, nem 4 classes, apenas 2. Cada homem, cada mulher, cada criança estará num desses 2 grupos, em função das escolhas que tiver feito em sua vida. Enquanto um grupo clama o que Isaías descreve aqui no capítulo 25 e verso 29, naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. O outro grupo tem uma resposta completamente diferente. Veja Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Escondam-nos da presença de Jesus, eles dizem. Eles querem correr e se esconder do Cordeiro que foi pregado na cruz. Eles rejeitaram seu amor durante toda a sua vida e viraram as costas para ele. Jesus não vem com o objetivo principal de destruir ninguém. Jesus vem para salvar. Mas ele não pode salvar aqueles que escolheram não ser salvos. Jesus quer que o reino de Deus venha até o seu coração hoje. E quando o reino de Deus estiver dentro de você, e você aceitar o amor e a graça de Jesus Cristo, aí então você estará pronto para viver no reino do céu. Mas se eu e você continuarmos a lutar contra o amor do Salvador, se eu e você continuarmos a rejeitar a sua oferta de graça e não permitirmos que ele se assente no trono do nosso coração hoje, aqui na terra, então não estaremos prontos para adorá-lo no trono do universo. Há, porém, alguns que dizem assim: mas Jesus não vai voltar como um ladrão?
Vamos examinar algumas passagens bíblicas a respeito desse assunto. Primeiramente, vamos ver Mateus 24, 43. Mateus 24, 43 diz assim: Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Então, não é verdade que Jesus vai voltar como ladrão? Alguém dirá. Bem, você percebeu bem o que o texto está dizendo? Que se nós soubéssemos a hora em que o ladrão viria, nós tomaríamos uma atitude. Ora, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cidade ou país onde você vive, nenhum ladrão avisa dizendo assim: preparem-se porque eu estarei chegando às 2 da manhã. Portanto, toda referência bíblica a respeito de Jesus voltando como ladrão tem a ver com o dia, com a hora, com o tempo, o momento da sua volta, e jamais com a maneira com que ele vai voltar. Essa é uma distinção importante. Ele vai voltar de maneira que todo olho verá. Ele vai voltar com uma palavra de ordem, com o som de trombetas e como um relâmpago que se mostra desde o Oriente até o Ocidente. Mas para aqueles que não estiverem preparados, ele vai voltar de surpresa, como um ladrão. Veja o que diz o versículo seguinte em Mateus 24, 44. Por isso, ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. As referências sobre Jesus voltando como ladrão sempre têm a ver com ele chegando numa hora em que não esperamos. Veja mais uma referência bíblica sobre esse assunto, 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, o dia do Senhor virá como o quê? Como um ladrão, é verdade. E os céus nesse dia desaparecerão com um grande estrondo, mas preste atenção nos detalhes. Quando Jesus voltar como ladrão, os céus vão passar, vão desaparecer. Isso significa que, quando ele vier como ladrão, todo olho o verá e todo ouvido o ouvirá. Não existe nada de silencioso, de secreto ou de intangível quando se fala de os céus desaparecerem com um grande estrondo. E, finalmente, a volta de Jesus é um evento festivo, um evento glorioso para todos aqueles que serão salvos. É isso que diz a Bíblia aqui em Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Conta a história que no dia 13 de janeiro de 1952, o trem de excursão chamado City of San Francisco, Cidade de São Francisco, deixou um ponto alto da colina chamado Donner Summit e começou a descer pela montanha. Havia naquele trem 226 passageiros e eles esperavam alcançar a cidade logo à tarde. Mas 3 dias depois, eles ainda estavam na montanha. Foram surpreendidos pela pior nevasca que as altas serras tinham conhecido há mais de 100 anos. Num ponto da montanha chamado Yuba Gap, o trem deslizou para um desfiladeiro, parou e procurou tomar de novo o caminho através de gigantescas acumulações de neve. Mas, finalmente, aquela máquina a diesel parou por completo. O condutor anunciou que um trator removedor de neve estava a caminho e que eles estariam em São Francisco ainda ao cair daquela noite. Mas à tardinha, eles ainda estavam em meio à ofuscante nevasca. 2 removedores de neve que tinham saído para ajudá-los tinham sido soterrados por avalanches. Logo, logo, os que estavam retidos ali naquele trenzinho começaram a entrar em pânico. Acabara-se a comida, as baterias elétricas tinham se esgotado, acabara-se também a água potável, a situação parecia completamente sem esperança. Imagine se você, sentado em completas trevas, com neve ao cair ao seu redor e sentindo-se como se tivesse sido esquecido. Mas as pessoas lá em Yuba Gap não estavam esquecidas. Alguns esquiadores conseguiram chegar até eles com alimentos de emergência.
Um transporte de socorro estava a caminho com auxílio, viajando a impressionante velocidade de 1,5 km por hora. Outro removedor de neve tinha recomeçado seu trabalho. Finalmente, na manhã do 4º dia, eles viram uma fumaça do trem de socorro. Um grito de alegria percorreu de carro a carro. Finalmente chegou o livramento. Minha amiga e meu amigo, o nosso velho mundo é como esse trem de excursão. Durante séculos, ele vem como que se arrastando por entre as montanhas de dificuldades, através de obstáculos ameaçadores representados pelo pecado que domina esse mundo. Os passageiros do trem, que somos eu e você, toda a humanidade, olha ao redor e só vê tragédias, ruínas e desesperança. Mas o socorro está a caminho. Logo, logo, Jesus estará chegando para salvar os que o esperam. E nesse dia, todo coração sincero que tivesse preparado para esse acontecimento poderá exclamar com alegria: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem nós aguardávamos, na sua salvação exaltaremos e nos alegraremos. Jesus Cristo vai voltar, e Ele vai voltar muito em breve, muito mais breve do que eu e você possamos imaginar. Ele vai voltar em glória, Ele vai voltar com poder, e Ele quer salvar você. Existe algo em sua vida, talvez, que esteja privando você de estar pronto para a volta de Jesus? Será que existe um hábito, um costume, uma atitude, algum impedimento qualquer? Porque é Jesus Cristo agora mesmo, neste exato momento, que deseja ser o Senhor da sua vida. E a pergunta que eu faço é: você já respondeu ao amor de Jesus? Já aceitou o perdão que Ele oferece de graça? Está Jesus vivendo em sua vida hoje, agora? Ele quer ter você vivendo no reino dele para sempre. E não existe nada que Jesus queira mais do que ter você ao lado dele. Ele vai voltar para você, porque Ele ama você. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Ide as nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem e as nações aqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Permita-me orar com você. Nosso Pai amado, agradecemos-te, Senhor, por essa mensagem clara das Escrituras de que Jesus vai voltar. E este será o evento mais glorioso de todos os tempos. E Ele virá para
ressuscitar aqueles que estão mortos e levar os que estivermos vivos para encontrar com Ele nos ares e vivermos uma eternidade de alegria, onde jamais haverá dor, sofrimento ou morte. Obrigado por essa esperança e ajuda-nos a estar preparados, eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Para você que acompanhou esse programa, nós queremos oferecer uma cópia dele. Você pode receber esse DVD com a cópia do programa de hoje. Infelizmente, essa oferta só é válida para o Canadá. Mas se você mora fora do Canadá, você pode encontrar muitos materiais do programa no nosso website, estaescrito.ca, ou visitar ainda as nossas páginas no Facebook e acompanhar-nos no Twitter. Mas para receber o DVD aqui no Canadá, seguem as informações para você receber. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Infelizmente, chegamos ao final de mais um programa Está Escrito. Foi muito bom ter você aqui conosco. Mas lembre-se que você pode visitar o nosso website, estaescrito.ca. Você pode nos seguir no Facebook, no Twitter, ter várias informações sobre o nosso ministério. E no nosso website você pode encontrar muitos materiais em português. Você pode encontrar uma lição resumida do assunto que nós tratamos hoje, pode encontrar sermões e pode seguir-nos também no YouTube e ver vários sermões, vários programas gravados lá. Portanto, acompanhe-nos e espero vê-lo aqui na próxima vez. Até lá, lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor.